Eu vou começar o pós-jogo de hoje de uma maneira diferente, fazendo um pedido específico para o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Nessa semana, a gente falou muito a respeito do naming rights da Vila Belmiro, a famosa Vila Viva Sorte. E nas entrevistas que ele deu ao longo da semana, ele fala que o Santos fechou um contrato de 15 milhões anuais para fazer a cessão do naming rights da Vila. Então eu queria aproveitar, pedir para o presidente Marcelo Teixeira e para a diretoria do Santos considerarem a seguinte sugestão na próxima reunião do conselho. Pega um pedaço desse dinheiro que a gente vai receber, metade, e paga a multa rescisória do Carille. Paga para ele ir embora. Manda embora. O que aconteceu hoje em Campinas é o retrato do que é esse cara no comando do time. Não tem mais nada que dê para tirar de positivo do trabalho do Fábio Carille. Não tem mais nada que você veja como horizonte de continuidade dessa pobreza de ideias que ele tem. O Santos hoje empatou com o Guarani. O Santos conseguiu a proeza na Série B de jogar 2 vezes contra os lanternas da competição e as 2 vezes ele não conseguiu ganhar. Isso diz muito sobre o que é o trabalho desse cara, sobre como ele se acomoda, como ele é omisso, como ele não tem lógica, ele não tem consistência entre o que ele fala e o que ele faz. O Santos, quando ele não muda o esquema tático, ele vai lá no 4-3-3, o Santos é um time inerte. Aconteceu contra o Avaí. O Santos não tem repertório, porque o que é treinado é pobre. E aí você não vê acontecer nada diferente no Santos. Por que o Santos era líder até então? Porque o Santos tem um elenco que individualmente é muito melhor do que qualquer outro time da Série B. E aí quando bota esses caras para jogarem, em algum lance ou outro, eles vão acabar fazendo uma jogada diferente que vai acabar surgindo um gol. Hoje aconteceu isso. De novo. E aí, de tanto insistir para trocar, de tanto insistir para colocar um esquema tático diferente, para valorizar o ataque, para fazer alguma coisa que saísse um pouco dessa mesmice, ele vai lá e lança o 4-2-4 sem criação no meio de campo. Ele pega a área mais crítica do time, que é o meio-campo, onde tudo passa por ali, e ele tira a peça central de criação e articulação de jogo dentro desse time. E eu não tô nem falando do Serginho especificamente, que é o que até então estava jogando. Eu falo dele simplesmente pegar a função e tirar. O Santos jogou sem meia hoje. O Santos conseguiu fazer um esquema em que ele colocava 2 pontas abertas, que não conseguiam criar nada, um jogador no ataque de referência, que não recebeu uma bola. Lembrava muito o Marcos Leonardo em 23, quando ele morria de fome, porque nenhuma bola chegava boa para ele poder finalizar. Era só chutão vindo da zaga, era disputar no alto com o zagueiro, era tirar casquinha de bola, era tentar ver se essa bola rebatia e sobrava de alguma maneira. O Furt está vivendo exatamente aquilo. Porque não tem nada que venha bem montado do meio de campo para frente do Santos. Aí ele pega o atacante, William Bigode, que como atacante já não tá indo bem. Ele pega e fala assim, vou fazer uma inovação. Eu vou recuar o William Bigode como um segundo atacante, flutuando ali entre o volante e os pontas, para ele ser um cara de articulação, para ele se movimentar e começar a construir jogada. Ele já tentou isso ao longo desse ano, pelo menos umas 2 vezes, e nas 2 vezes deu o mesmo resultado. O Bigode não consegue fazer essa movimentação. Ele não encostou na bola no primeiro tempo. O Santos hoje, ele foi um misto das piores coisas e de todas as coisas talvez que levaram o time a estar na condição que está hoje, que é o 4-2-4 que não tem articulação nenhuma, o centroavante que tem que se virar de bicuda que vem da área da própria zaga em direção ao ataque, e o famoso toque de bola à la Fernando Diniz na zaga, que fica Sherman, Jair,
Gil, Escobar. Escobar, Schmidt, Schmidt, Gil, Gil, Jair, Sherman, Pituca. Pituca, Jair, Gil, Escobar. E não saía disso, porque não tem ninguém no time do Santos no meio-campo com capacidade de pegar essa bola, talvez entre os volantes, construir uma jogada diferente, puxar com que os pontas cheguem um pouco mais para trás e consigam também fazer uma linha de 3 de criação. Não tem nada disso no Santos. É sempre o mesmo tipo de jogada, é o mesmo tipo de saída de bola, é o mesmo tipo de armação no ataque, é o mesmo tipo de bicuda para frente, e seja o que Deus quiser. Hoje, o Santos poderia ter saído do Brinco de Ouro com 3 pontos. Poderia ter ganhado o jogo, não jogou para isso, mas poderia, devido às suas individualidades, de ter saído ali com um resultado de 3 pontos. Tomou um empate, e eu vou chegar nessa parte daqui a pouquinho, porque simplesmente esse time não joga, mas individualmente é diferente. Individualmente tem qualidade em relação ao que é jogado na Série B, de fazer uma campanha que permita o Santos estar ainda dentro do G4. Sabe-se Deus como. Mas, beleza. Aí, tem alguns pontos dessa escalação surpreendente do Carille. A primeira delas é ele ter colocado o William Bigode e não ter o Serginho, ter tirado o Otero e colocado o Pedrinho. Só dele ter trocado o Otero pelo Pedrinho já dá uma amostra de como ele não tem consciência nenhuma do que ele está fazendo mais nesse trabalho, como esse trabalho chegou no final. O Otero é um dos poucos caras que o Santos tem no time que bate de fora da área ou que acha chutes e finalizações de média distância, pelo menos nesse ataque do Santos. Ele pega e tira esse cara. O Otero é bom de bola parada, tá? Não fez 200 gols na temporada, mas é um cara que pode ajudar num escanteio e pode principalmente ajudar numa falta na entrada da área. Ele coloca o Pedrinho, e o Pedrinho não exerce nenhuma das funções que o próprio Carille sempre quer que os jogadores desempenhem. O ponta no Santos, além de ter o papel de atacar, é o cara que vai à linha de fundo, é o cara que recompõe a defesa e é o cara que consegue se projetar em progressão com o meia para fazer algum tipo de jogada pelas laterais do campo. O Pedrinho não fez nenhuma dessas 3 coisas. Com um agravante, que é o agravante do lance do gol que o Santos leva. Que ele aparece do lado oposto na zaga do Santos, dando um carrinho sem noção, porque ele é um jogador burro, e olha que ele é o jogador mais burro do elenco do Santos, com concorrências fortes, como a do próprio Rainer, que jogou hoje de novo. E o Pedrinho desmonta um resultado que poderia ser positivo para o Santos mesmo jogando mal, mas que somaria pontos importantes nessa caminhada que a gente tem de voltar à Série A. Jogar bola e jogar bem vai ficar para o ano que vem. Esse ano não vai ter mais futebol, não vai ter mais não, né? Não vai existir nenhuma possibilidade de ter um futebol de qualidade. Isso não vai acontecer, tá? Mas beleza, aí ele faz essas alterações. Quando dá o primeiro tempo, ele tem certeza que ele está sendo pressionado pelo lanterna do campeonato novamente, porque já tinha sido contra o Botafogo. No segundo tempo ele troca. Aí ele tenta consertar um pouco da bobagem que ele fez. Ele tenta um esquema novo, ele tenta uma modificação tática, ele tenta alguma coisa que o técnico do Guarani não estava esperando? Não. Porque o Carille faz sempre a mesma coisa. Ele troca posição por posição e, no máximo, uma troca de esquema tático ali para variar esse esquema tático ilusório que ele tem na cabeça. Trocou o Sherman pelo Rainer. O Sherman ia sair porque o Sherman sempre sai. Independente se o Sherman tá bem, tá mal. Ele sempre sai, o cara ele sempre tira ele. Mas dessa vez ele pode justificar na coletiva de imprensa que foi porque o Sherman tinha amarelo e tinha um carinha ali do Guarani que tava descendo bem pelo lado dele e podia acabar virando uma expulsão. Mas beleza, o Sherman tomou amarelo, tá fora do próximo jogo. Ou seja, no próximo jogo ou o Rodrigo Ferreira ou o Rainer vão jogar os 90 minutos porque ele não vai tirar nenhum dos dois. Aí ele tira o Pituca e coloca o Sandri,
que para mim não faz sentido, porque se ele queria reforçar o meio-campo em questão de saída de bola, um meio-campo com Pituca e Sandri funcionaria melhor do que Schmidt e Sandri, que foi o que ficou em campo. E aí, ao fazer essa mudança, ele sobrecarrega de novo o Serginho, que entrou na correção que ele fez do William Bigode. E depois, no final, que ele viu que o negócio já estava a Deus dará, ele tira o Furt e põe o Otero. E aí você fica com 2 volantes, um meia e 3 pontas jogando. E aí ele joga o Guilherme meio que pro meio, o Pedrinho volta pra esquerda, o Otero cai pra direita, mas é um esquema tático que também não foi treinado. E que também não vai pra frente. E que não gera absolutamente nenhum risco. Por quê? Porque o ataque do Santos ele depende de individualidades. O Furt jogando encaixotado como referência não vai fazer nada, nem recebendo bola de bicuda vindo da zaga. Sem meia, o Santos não tem nenhuma articulação de jogada. Não tem nada que esse time construa coletivamente que faça o Santos não depender de um meia. O Pedrinho erra tudo que tenta, porque ele é burro. E o Guilherme é só marcar com uma dobra. Faz uma dobra em cima dele e acabou o futebol do Guilherme. Porque o Guilherme é bom, mas ele não é tão bom a esse ponto de sobressair em cima de uma marcação dupla. Com razão, e não é uma crítica. O Guilherme ajuda muito mais o Santos do que atrapalha. Mas a marcação dupla mata ele, porque ele não tem nem com quem jogar. Além disso, quando ele faz essas trocas, tenta dar uma organizada, o Santos acaba fazendo o gol com o Escobar. O Escobar que foi um dos poucos que foi bem hoje. E ele faz o gol numa jogada de beabá de futebol, que é 1-2. Ele fez uma tabela no meio campo e saiu e se projetou no ataque, indo para o meio, como um lateral que puxa, né, pelo centro, você acaba dando essa profundidade para os pontas, que vai abrir na zaga do Guarani, que vai jogando a zaga do Guarani para trás, e ele acha um espaço e bate muito bem no gol e faz um gol, que poderia ter sido um gol da vitória, não fosse a imbecilidade que teve no lance seguinte, quando o Pedrinho vai dar um carrinho sem noção na entrada da área, num lance que estava morto, que o cara do Guarani já tinha chutado a bola quase pela linha de fundo. Aí o árbitro viu a falta é mal batida e a bola sobra na direita. Na lateral direita, o Escobar tá ali, mas o Pedrinho também podia estar, porque afinal de contas ele tá como ponta esquerda, função que o cara ele gosta, que o ponta volte para marcar como assistente de lateral. Ele não marca, a bola é cruzada, o Santos toma um gol de cabeça. E aí, quando toma o gol, vira aquele negócio. Não, agora é cobrar lateral rápido, agora é jogar a bola, reposição rápida e faz pressão e faz não sei o quê, faltando 3 minutos para acabar o jogo. E por que não joga assim o jogo inteiro? Por que quando fez 1-0, ao invés de jogar o time para trás, que é sempre o que acontece quando o Carille tem vantagem em qualquer jogo, o Santos não aproveita que enfiou a faca para torcer e para fazer o 2-0 e matar o jogo? Porque o técnico que o Santos tem é medroso, o técnico que o Santos tem é fraco, ele mesmo não quer estar ali. E é por isso que no começo do vídeo eu falei, eu fiz um pedido, fiz essa sugestão de que o Santos tem que pegar esse dinheiro que vai entrar do naming rights e tem que usar no pagamento da multa do Carille. Por mais que eu saiba que o Marcelo Teixeira não vá fazer isso, eu me sinto obrigado a falar isso para ver se acontece alguma coisa. Porque é inacreditável que esse técnico vai levar o Santos provavelmente ao acesso e se alguém cogitar 1% do conselho do Santos de que esse cara tem que continuar pro ano que vem, o Santos vai bater e vai voltar. O Santos não pode ter o futuro atrelado ao Fábio Carille. Já não dava no primeiro turno, agora tá escancarado. Esse cara não pode continuar à frente do Santos. Ele tem que sair de qualquer maneira. E a melhor saída seria usando esse dinheiro que acabou de pintar. Isso porque ele morreu no jogo de hoje sem usar, por exemplo, o Billy Arce, que poderia ter entrado, que foi contratado para jogar de meia, atrás do atacante. Atrás do atacante. A função que ele escolheu o William Bigode para jogar é a função que tem um cara que foi contratado para fazer isso. Mas não, ele não podia, porque tem a fila do Carille, a fila de gente que pode jogar e quem não pode. Enquanto isso, a base está lá escanteada, porque ele não treina, ele não trabalha, o Carille trabalha mal. E vamos com ele até o final, sofrendo nesses trancos e barrancos aí na Série B. Difícil. Conta pra mim o que você achou do jogo, não esquece de deixar um like, afinal de contas, gravar pós-jogo a essa hora, no meio da semana,
com o Carille fazendo esse monte de bobagem, não é fácil não. Dá o like aí pra dar uma força, pra dar uma motivada na gente, beleza? Vejo vocês no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.